Ei turma, bom dia, tudo bem? Como é que passaram de ontem para hoje? Vamos começar nossa aula do dia 2 de junho de 2020, dando sequência ao nosso estudo do tema recursos. Na aula de ontem começamos a estudar os recursos no processo penal brasileiro, vimos alguns princípios que norteiam a estrutura recursal no Brasil, não só no processo penal, mas que acaba atingindo uma boa parte da estrutura recursal nos mais diversos processos, nos mais diversos ramos do direito. Entramos especificamente nos recursos previstos na legislação processual penal brasileira e começamos a estudar a apelação. Lembra disso? Vimos o artigo 593 do Código de Processo Penal, vimos as hipóteses de cabimento do recurso de apelação, vimos que no 593, primeiro inciso, nós temos a apelação das sentenças condenatórias e absolutórias. Então, quando estiver diante de um provimento final absolutório ou condenatório, o recurso cabível será o recurso de apelação. Vimos também que a apelação poderá ser interposta das decisões definitivas ou com força de definitivas, desde que aquela decisão não esteja expressamente consignada na relação taxativa do artigo 581 do Código de Processo Penal. As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, tem até uma melhoradinha aqui nesse PowerPoint, podem perceber que eu coloquei ali, foi o que eu disponibilizei para vocês em PDF. Eu ressaltei que são as hipóteses de cabimento do recurso de distrito, aquelas mencionadas pelo inciso 2, quando ele se refere a casos não previstos no capítulo anterior. E vimos as hipóteses de cabimento da apelação criminal quando a decisão for proferida pelo tribunal do júri. São aquelas descritas no terceiro inciso do artigo 593. Duas delas que levam à anulação da sessão de julgamento e, consequentemente, à realização de novo júri popular, com a presença, obviamente, de novos jurados, a hipótese da linha A hipótese da linha D. E eu terminei a aula de ontem ressaltando que nessas hipóteses, tanto da linha A quanto da linha D, nós jogamos por terra o princípio mané reformatio impejus, a possibilidade diante da anulação de um julgamento e da realização de um novo júri com novos jurados soberanos, que a decisão no segundo júri seja mais gravosa ao condenado, mesmo que ele tenha sido aquele que interpôs um recurso ao tribunal. Depois eu vou falar da né reformatio impejus. Em relação aos demais recursos, eu vou trabalhar um pouquinho mais essa característica com vocês. Depois que nós passarmos pelo recurso em sentido estrito e passarmos pelo agravo, eu volto para que a gente possa discutir nesses outros recursos e nas hipóteses de cabimento da apelação criminal como que funciona na reformatio impejus. Até existe uma possibilidade na reformatio impejus indireta. Nas hipóteses das alíneas B e C, a decisão proferida em primeiro grau ela é reformada para que o tribunal corrija a navalhada daquele juiz-presidente no primeiro grau. Seja porque proferiu uma decisão contrária à lei ou contrária à decisão dos jurados, seja porque ele foi injusto na aplicação da pena ou na aplicação de medida de segurança. Então, essas seriam as hipóteses de cabimento da nossa apelação criminal. Muito bem. Quando vimos o segundo inciso e fomos lá no artigo 581 para falar, olha, se a decisão for definitiva ou com força definitiva, caberá apelação desde que a hipótese não esteja contemplada expressamente no artigo 581. De certa forma, nós demos uma olhadinha, assim meio de soslaio, nas hipóteses de cabimento ali do recurso em sentido estrito. Vamos fazer essa dobradinha? Vamos dar uma olhadinha no artigo 581 do Código de Processo Penal. Vamos dar uma olhada no recurso em sentido estrito. Depois a gente trabalha o procedimento, depois a gente trabalha o rito desses recursos. Olhem só, o artigo 581 ele começa de uma forma absolutamente esdrúxula. Ele vai dizendo o seguinte: ora, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Não há nenhuma hipótese aqui de despacho. Não há nenhum despacho de mero expediente no processo penal que seja impugnável por meio de recurso. Tem decisão que não é impugnável por meio de recurso, muito menos despacho vai ser impugnável por meio de recurso. As hipóteses contempladas pelo artigo 581, ora, tem natureza jurídica de sentença,
Como é o caso daquela hipótese que nós vimos ontem, uma decisão que é meramente extintiva da punibilidade. Ela tem natureza de sentença, ela é uma decisão definitiva, uma decisão terminativa no processo penal. Ou possui natureza jurídica de decisão interlocutória, de despacho. Nenhuma dessas hipóteses previstas no artigo 581 tem. Ok? Então, para começar, se tiver com o código nas mãos, pode riscar esse despacho da redação do caput do artigo 581. Ou temos decisões interlocutórias, ou temos decisões com natureza jurídica de sentença, dentre essas enumeradas pelo artigo 581. E vocês já sabem que nós temos 25 incisos no artigo 581, mais do que 25 possíveis decisões, porque alguns desses incisos trazem mais de uma possível decisão, e que este rol, esta relação contido nesses 25 incisos, na verdade são 24, porque nós temos um que foi revogado, que é o sexto. Mas na numeração, aqui nós temos 2 páginas aqui para contemplar todos, na numeração vai até o inciso 25. Na verdade, como um foi revogado em 2008, nós temos 24 incisos. Essa relação ela é taxativa. Ok? Não cabe recurso em sentido estrito de decisão que não esteja expressamente contemplada nesta relação. E daí nós vamos chegar a uma conclusão terrível. Há decisões importantes no processo penal brasileiro, que não desafiam recurso. A mais significativa delas, decisão de recebimento de denúncia ou queixa. A decisão de recebimento de denúncia ou queixa não é decisão condenatória e nem absolutória. Então ela não se amolda, olha aí para a tela, nas hipóteses do artigo 593.1. Ela não é definitiva e nem tem força definitiva, segundo a nossa jurisprudência. Que ela poderia ser entendida como uma decisão com força de definitivo, porque ela produz efeitos que vão se prolongar indefinidamente no tempo. Mas a nossa jurisprudência diz não tem. E nem está prevista expressamente na relação do artigo 581. Por isso, a decisão de recebimento da denúncia, por não se encaixar nem no 593 e nem no 581, é uma decisão irrecorrível. E por isso que ao longo desse semestre inteiro, todas as vezes que nós chegávamos na decisão de recebimento da denúncia, em qualquer procedimento, eu falava para vocês, olha, como não há recurso previsto no Código de Processo Penal, o que nos resta é impetrar uma ordem de habeas corpus visando ao trancamento da ação penal. Um habeas corpus que faria às vezes daquele recurso que não existe na legislação processual penal brasileira. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui para o artigo 581. Eu vou passar os olhos rapidamente pelo artigo 581, até para mostrar para vocês que diversas dessas hipóteses já não estão mais em vigor. Ok? São todas decisões que vocês já conhecem pelos estudos que vocês já fizeram, seja de direito penal, seja de direito processual penal. Por isso, nós vamos só dar uma passada rápida por esse artigo 581. Todas as vezes, obviamente, que vocês se depararem com uma decisão, vocês vão estar com o código nas mãos, vocês vão fazer, decisão proferida por juiz singular, juiz de primeiro grau, vocês vão fazer essa jogadinha. Vocês vão dar uma olhadinha no 593, vão dar uma olhadinha no 581. Na verdade, você pode ir direto para o 581. Passa os olhos e veja se essa decisão está no 581. Então, depois você vai ver se é a hipótese do artigo 593. Você joga ali com 593 e 581, as hipóteses estão todas contidas nesses dois dispositivos. Olha lá, caberá recurso no sentido estrito da decisão ou sentença, que não receber a denúncia ou queixa. Então, a decisão que não recebe a inicial desafia recurso de distrito, com uma única exceção, prevista no artigo 82 da Lei 9.099 de 1995, no procedimento de competência do Juizado Especial Criminal, procedimento sumaríssimo da Lei 9.099, da decisão que não recebe denúncia ou queixa, cabe apelação. Tecnicamente, lá está correto. A lei é de 95, ela veio mais moderna do que o Código de Processo Penal de 1941. E perderam a oportunidade
de reformar esse artigo 581. Várias vezes. Reformaram em 2008, agora em 2019, mas não reformaram daquilo que precisava. Então, em todos os procedimentos, diante da decisão de não recebimento da inicial, reze. Exceção, procedimento sumaríssimo. Lá, apelação criminal, nos termos do artigo 82. Ok? Não se esqueçam. Que concluir pela incompetência do juízo, em, obviamente, exceção de incompetência do juízo, que julgar... um detalhe importante. Aqui eu preciso abrir um parênteses gigantesco. Em 1984, entrou em vigor a Lei 7.209. A Lei 7.209, ela alterou toda a parte geral do Código Penal. Vocês sabem disso. Vocês estudaram direito penal e viram que a parte geral do artigo 1º até o artigo 120 é mais moderna do que a parte especial. Ela foi reformada em 84 por meio da Lei 7.209. E juntamente com a 7.209 entrou em vigor a 7.210. A 7.210 é a nossa lei de execução penal, que está em vigor até hoje. Eu já tive a oportunidade de falar para vocês, seja lá no direito penal, seja aqui no direito processual, a minha admiração pela lei de execução penal brasileira, que ainda é, apesar de seus já quase 36 anos, completa agora em julho, 36 anos, ela ainda é um dos mais modernos, um dos mais avançados e um dos mais eficazes instrumentos de execução penal que nós temos no mundo. Alguns de vocês devem estar dando gargalhada aí na cadeira, né? Tá dando dor de barriga de tanto rir. O problema da execução penal do Brasil não é a lei. O problema da execução penal do Brasil são os meios pelos quais a lei tenta ser aplicada, né? Ou tentam aplicar a lei. É o sistema penitenciário, que é esse caos, todo que nós conhecemos, como aliás caótico costuma ser tudo aquilo que veio do poder público no Brasil. A Lei de Execução Penal Brasileira, ela criou o sistema progressivo de cumprimento de pena, já falei isso para vocês, inspirado no modelo irlandês. A Inglaterra disputa com a Irlanda a autoria do modelo. Então alguns dizem que é um modelo inglês-irlandês. E aí eu sempre digo para vocês, nunca demais reforçar, a Irlanda nos deu coisas muito bacanas. A Irlanda nos deu U2, nos deu decors, nos deu boas cervejas, nos deu um ótimo scotch e nos deu um sistema progressivo de cumprimento de pena. E desde 84, sempre que o poder público conseguiu aplicar de forma efetiva a lei de execução penal, ele conseguiu excepcionais resultados na recuperação, na ressocialização de criminosos. Basta observar o método APAC. Quem ao longo do curso teve a oportunidade de visitar a APAC, observou o sucesso daquele empreendimento e percebeu que o sucesso da APAC tem por trás a aplicação efetiva, nem uma linha a mais, nem uma linha a menos, algumas linhas a menos, da Lei de Execução Penal Brasileira. Lá nós recuperamos 90% dos condenados porque é aplicada a Lei de Execução Penal. Simplesmente por isso, não é nenhuma fórmula mágica. Aplica-se a Lei de Execução Penal no Brasil. Pois bem, por que eu estou falando, fazendo esse discurso exaltado e apaixonado pela nossa LEP? A LEP entrou em vigor em 1984, perdão. E ela trouxe uma regrinha que é de extrema importância para o processo penal. Vamos dar uma passadinha aqui para vir aqui na LEP. A LEP, ela criou em seu artigo 197, faltou botar a lei aqui nesse PowerPoint, né? Mas isso está lá naquele em que eu estabeleço os recursos previstos na legislação penal brasileira. O artigo 197 da LEP, aqui é da LEP, da Lei 7.210 de 84, traz essa seguinte redação. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Para vocês não acharem que eu estou mentindo, a LEP está aqui nas mãos, ó. Lei 7.210. Está até marcadinho aqui, olha como que eu sou diligente. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. É o artigo 197 da Lei 7.210, a Lei de Execução Penal do Brasil. Isso significa dizer que a Lei de Execução Penal,
ela revogou, por força do seu artigo 197, qualquer disposição em contrário do Código de Processo Penal de 41 que estabelecesse a possibilidade de recurso em sentido estrito em decisões proferidas pelo juiz da execução penal. Você sabe, vocês estudaram com Silvana, provavelmente, né, o Direito Penal 2, e se chegaram vivos até aqui, significa que se estudaram bem a execução penal. Brasileira, aliás, início tortuoso de curso de Direito Penal, hein? Pega Suzana no Penal 1 e Silvana no Penal 2, putz grila, viu? Vocês são realmente heróis da resistência. Lembram da banda? Heróis da Resistência, não é da época de vocês, não. Muito bem. Vocês aprenderam como são formados os autos de execução penal, não aprenderam? Vamos recapitular. Imagine que Tício tenha sido condenado pelo juiz da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte. Então, o juiz da primeira vara aqui, no Fórum Lafayette, condenou Tício a uma pena qualquer, a ser cumprida num regime qualquer. Houve recurso ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça manteve a condenação, houve recurso aos tribunais superiores, esses recursos foram infrutíferos, a decisão transitou em julgado lá no Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal faz? Ele vai certificar o trânsito em julgado daquela decisão e vai devolver os autos ao juiz de origem. O juiz de origem é o juiz da primeira vara criminal da comarca de BH. Os autos chegando aqui no juiz de origem com trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, o que esse juiz da primeira vara criminal fará? Ele expedirá mandado de prisão. Ele vai iniciar a execução. Claro que se houver pena de multa, ele manda para o contador do fórum para fazer cálculo da pena de multa, expede também intimação para o pagamento da pena de multa. Se for prestação de serviços à comunidade, pagamento de prestação pecuniária, se for uma pena restritiva de direitos, ele vai marcar uma audiência de monitória. Se houver suspensão da pena, ele vai marcar audiência de monitória para suspensão da pena, para oferta da suspensão da pena. Enfim, se houver necessidade de prisão, vamos imaginar que seja uma pena alta, ser cumprida inicialmente em regime fechado, regime semiaberto, expede mandado de prisão. É ele, juiz da sentença, que expede mandado de prisão. Aí vamos imaginar que depois de um certo tempo, meses, anos, esse mandado de prisão é cumprido e esse preso, por questões de logística e por causa do regime penal, ele é transferido. Ele foi preso lá no norte de Minas, mas havia uma vaga aqui na Nelson Hungria, em Nova Contagem. Então ele foi recambiado para Nelson Hungria, porque Nelson Hungria é uma penitenciária de segurança máxima, própria para o cumprimento de pena em regime fechado, então ele foi transferido para Nelson Hungria para cumprir pena em regime fechado. Aí o local em que ele está preso, a prisão e o local em que ele está preso, é comunicado a esse juiz que expediu o mandado de prisão. Ó, seu juiz, o mandado de prisão foi cumprido e o preso está à sua disposição na Nelson Hungria, aqui em Contagem. Esse juiz da comarca de Belo Horizonte não é competente para realizar a execução da pena em Contagem. Então o que esse juiz faz? Ele faz o traslado das principais peças do processo, peças que têm interesse para a execução penal, denúncia, recebimento de denúncia, sentença, eventuais acórdãos que tenham modificado essa sentença, certidão de trânsito em julgado, mesmo porque eu tenho que estabelecer alguns marcos que são importantes para cálculo de prescrição. Isso vai para as mãos do juiz da execução. E eles pedem um ofício para o juiz da execução com traslado dessas peças. Os autos principais são arquivados, as cópias seguem para o juiz da execução. Carta precatória, é expedida uma carta precatória para este juiz da execução. Esse ofício que é expedido para o juiz, que será responsável pela execução, é chamado de carta de guia, ou guia de execução penal. Então vai o ofício com a carta de guia, traslado das principais peças, e o problema passa a ser do juiz de Contagem. Se amanhã, por um motivo ou por outro, esse preso for parar lá em Bicas, lá em São Joaquim de Bicas, o problema dele passa a ser do juiz da comarca de Igarapé. Se for transferido para Unai, passa a ser problema do juiz de Unai. E essa execução penal ela vai caminhar. Ok? Mas vamos imaginar que ele fique na comarca de Contagem.
A partir de então, toda e qualquer nova condenação criminal que este preso sofra em qualquer estado da federação vai desaguar para esta mesma execução penal. Então vamos imaginar que ele tivesse um outro processo lá em Curitiba, lá na quarta região, a famosa quarta região de Curitiba. O juiz condenou, transitou em julgado, aí o juiz verifica na FAQ do condenado que está preso aqui em Nova Contagem cumprindo pena. O que ele faz? Ele preca para cá, guia de execução penal, faz o traslado das peças e manda para esse juiz daqui. Ah, houve condenação criminal na comarca de Montes Claros, manda para cá. Houve condenação criminal lá no Ceará, manda para cá. Esse juiz da execução penal então vai centralizar e vai unificar todas as execuções penais que eventualmente recaiam sobre aquele condenado. E assim são formados os autos da execução. A partir do momento em que são formados os autos da execução no juiz competente para a execução penal, toda e qualquer decisão proferida por esse juiz que interfira, claro, na execução da pena, desafiará o recurso previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. Caberá agravo das decisões proferidas pelo juiz. Então ele unificou pena, agravo. Ele indeferiu uma progressão de regime, agravo. Ou ele deferiu a progressão de regime, o Ministério Público foi contra, agravo. Concedeu livramento condicional, agravo. Não concedeu livramento condicional, agravo. Então houve um problema na cela, foi requerida transferência do preso de unidade prisional, o juiz não deferiu, o cara está sofrendo ameaça de morte, agravo. Então todo e qualquer incidente que ocorra na execução da pena, o recurso cabível não vai ser mais o recurso em sentido estrito, vai ser o recurso de agravo. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui para o nosso reze. Eu estava no segundo inciso e falei, olha, que concluir pela incompetência do juízo. Reze, desde que essa decisão não ocorra nos autos da execução. Porque se o juiz que se deu por incompetente for um juiz para o qual foi deprecada uma execução penal, aí o recurso cabível passa a ser o recurso de agravo. Que julgar procedentes das exceções, salva de suspeição. Reze, a não ser que o juiz que tenha se dado, que tenha julgado uma exceção, seja o juiz da execução. Pode ser que ocorra uma exceção de impedimento do juízo. Foi transferida uma execução penal para o juiz que é impedido por algum motivo. Aí, que em razão de um motivo ou por outro não possa mais atuar naquele processo. Agravo. Por que a exceção de suspeição não permite recurso? Olha que interessante, que julgar procedentes e exceções salvo é de suspeição. Por que eu não posso recorrer? Você já imaginou recorrendo de uma decisão do juiz que se deu por suspeito? Não, eu sou juiz, você não é suspeito. Não, eu sou suspeito. Aí a parte recorre falando que o juiz não é suspeito. Por suspeição é uma questão pessoal. E quando o juiz não se der por suspeito, o Código determina que essa suspeição seja julgada também pelo tribunal. Ok? 4. Que pronunciar o real decisão de pronúncia. Decisão de impronúncia, decisão de absolvição sumária, apelação, está no 416. E nem precisaria, porque nós temos o 593. Ok? Mas temos o 416. Então, impronúncia, absolvição sumária, apelação, pronúncia, e isso aqui inclui eventual desclassificação, recurso em sentido estrito, que a decisão de pronúncia é pronúncia em sentido amplo, em sentido lato. Que conceder, negar, arbitrar, cassar, julgar idônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Meu povo, decisão proferida por juiz de primeiro grau sobre liberdade, se a liberdade não for concedida, habeas corpus. Se a liberdade for concedida, recurso em sentido estrito. Pense sempre desta forma. Qualquer decisão que diga respeito à liberdade, isso serve para o 5º inciso, isso serve para o 7º inciso. Percebam? O 5º inciso fala de negar, arbitrar, cassar, julgar idônea fiança. O 7º, que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. Indeferir requerimento de preventiva, revogar, liberdade provisória, prisão em flagrante.
Tanto a fiança, que é uma das hipóteses de medida cautelar, como as demais hipóteses do quinto inciso, dizem respeito à liberdade. Liberdade não concedida por juiz de primeiro grau, habeas corpus. Este é o veículo disponibilizado por lei para que você leve a discussão da liberdade ao tribunal. Liberdade concedida, o Ministério Público está inconformado, ele quer recorrer. Recurso em sentido estrito. Ou pela hipótese do quinto inciso, que vai ser a mais provável, ou pela hipótese do sétimo inciso. Ok? Se a discussão for sobre liberdade, claro, na execução da pena, o cidadão já acabou de cumprir pena e continua preso. Você pede ao juiz, o juiz o liberta. Agravo. Então, se a liberdade for nos autos da execução penal, aí o recurso passa a ser o recurso de agravo. Ok? Oitavo inciso. Opa, vamos voltar aqui. Oitavo inciso. Já até vimos na aula de ontem que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Vamos no nono de uma vez, que indeferir o pedido de reconhecimento de prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Então, que extinguir a punibilidade ou não extinguir a punibilidade, recurso em sentido estrito, a não ser que essa decisão tenha ocorrido nos autos da execução da pena. Ok? Aqui eu quero abrir um outro parênteses. Vocês se recordam que na aula de ontem eu falei sobre unirrecorribilidade, é um dos princípios vetores da estrutura recursal do processo penal. Essa unirrecorribilidade, ela tem uma norma específica que está prevista no artigo 593 do Código de Processo Penal. Vamos dar uma olhadinha aqui no 593. Nós estamos pertinhos aqui. Um aluno me mandou uma mensagem me explicando como faz a pesquisa, mas eu já esqueci. Direto aqui. O 593, ele tem um parágrafo 4º. Lá na película, lá no slide em que eu falei da unirrecorribilidade, eu até cito o 593, parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Então, se couber a apelação, eu afasto a possibilidade do réis, mesmo que parte da decisão proferida pudesse ser desafiada pelo réis, e mesmo que eu recorra só dessa parte da decisão. Vamos pensar na extinção da punibilidade. Vamos voltar aqui para a extinção da punibilidade. Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que no curso de um processo, você já sabe a minha opinião sobre a extinção da punibilidade, para mim a sentença deveria ser absolutória. Aí já resolveria esse problema. Caberia sempre apelação. Não é? Pois é. Paciência. Vamos imaginar que no curso de um processo tenha sido aviado um pedido de reconhecimento de prescrição ou qualquer outra causa que extinga a punibilidade e o juiz tenha indeferido. Se for processo de conhecimento, recurso de distrito. Se for processo de execução, agravo. Não há dúvida em relação a isso. Confere? Confere. Vamos imaginar que, no curso do processo de conhecimento, o juiz tenha reconhecido o pedido e declarado extinta a punibilidade pela prescrição. Recurso em sentido estrito. Se for no curso da execução que extinguiu a punibilidade, agravo. Ok? Ok. Vamos imaginar que um procedimento como ordinário, vamos pegar o procedimento como ordinário como parâmetro, mas pode ser qualquer procedimento. Em alegações finais, a defesa abriu um capítulo preliminar de mérito, porque se eu trabalho a extinção da punibilidade com uma natureza jurídica diferente da sentença absolutória, é porque eu não enfrentaria o mérito. Então, para o processo penal, seria uma preliminar deste mérito. Então, eu abri como preliminar de mérito as minhas alegações finais o pedido de extinção da punibilidade por prescrição. Acabou de ocorrer a prescrição, então eu estava com os autos à minha disposição para alegações finais. Ao invés de eu fazer um pedido separado nos autos, nas minhas alegações finais, eu abri um capítulo preliminar e trabalhei a extinção da punibilidade pela prescrição. Ok? No mérito, eu pedi absolução. Eu até nesses casos
hipotéticos, eu costumo falar para o juiz, primeiro analisa a absorção, para depois analisar a questão da punibilidade. Ok? Muito bem. Na sentença, o juiz enfrentou a preliminar e não extinguiu a punibilidade. Entrou no mérito e condenou. Entenderam? Então eu tinha dois pedidos, um anterior ao mérito, de extinção da punibilidade para prescrição, outro de mérito absolutório. Na sentença, o juiz enfrentou os dois pedidos. Na preliminar, ele não extinguiu a punibilidade para, no mérito, condenar, como só ia acontecer. Desta decisão, cabe qual recurso? Pensaram? Eu sei que eu fico igual um bobo aqui esperando, né? É só você dar uma pausa, né? Para poder pensar. Mas é o hábito da sala de aula. Pensaram? Vejam só. Se nós separarmos essa decisão em duas partes distintas, primeira parte, decisão não extintiva da punibilidade. Segunda parte, decisão condenatória. Se eu pudesse separar essa sentença em duas partes, a primeira parte se encaixaria no artigo 581, nono inciso, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. A segunda parte, que é uma decisão condenatória, se encaixaria no artigo 593, primeiro inciso. Desafiaria, então, a apelação. Então, se eu pudesse separar essa sentença em duas partes, a primeira desafiaria rese, a segunda parte desafiaria a apelação. É aí que entra o artigo 593, parágrafo 4º. Vamos voltar para ele, coloquei lá em cima na tela. Olha, quando cabível a apelação, então vejam, eu tenho duas partes da sentença. Uma desafia a rese, outra desafia a apelação. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado rese. Então, qual o recurso vai ser interposto? Apelação. Mesmo para discutir a questão referente à extinção da punibilidade. E olhem que interessante, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Vamos imaginar que eu tenha tanta certeza da prescrição que na minha apelação eu só discuto a prescrição. Mesmo porque às vezes não adianta discutir a condenação. Réu confesso, materialidade devidamente comprovada, cheio de testemunhas. Então o que eu faço? Até para não levar teses diferentes para o tribunal, levando em consideração que ninguém lê aquilo que a gente escreve, você faz uma apelação sucinta, bem enxutinha, indo só no ponto que lhe é mais favorável, em que há chance de vitória. Aí o que você faz? Você apela e só discute o quê? Prescrição. Apela e só discute prescrição. Por quê? Porque pela regra do artigo 593, parágrafo 4º, que determina, neste caso, de forma expressa a unirrecorribilidade, mesmo que eu recorra daquela primeira parte que deveria ser desafiada por meio de recurso em sentido estrito, como a sentença é condenatória, eu vou interpor apelação, mesmo que nela eu só discuta aquilo que seria, em tese, de atribuição de um recurso em sentido estrito. É isso que está previsto no 593, parágrafo 4º do nosso Código de Processo Penal. Ok? Muito bem. Se a decisão for nos autos de execução, agravo. 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Lembre-se que nós estamos falando de decisões proferidas por juiz de primeiro grau. Quando que eu vou impetrar um habeas corpus em primeiro grau? Existe uma única possibilidade. Vocês já sabem que o habeas corpus é uma ação penal autônoma, não é recurso. Se eu tenho uma prisão e essa prisão está nas mãos de um juiz de primeiro grau, o que eu faço? Atravesso uma petiçãozinha nesse juiz de primeiro grau, que será autuada em apartado, porque todo pedido de liberdade é autuado em apartado aos autos principais, até para que ele possa tramitar de forma separada dos autos principais, e vou requerer a liberdade.
Seja relaxamento de um flagrante, seja revogação de uma preventiva, seja revogação de uma temporária. Se os autos estão nas mãos do juiz, eu vou naquele juiz primeiro. E é uma petiçãozinha simples. Eu não vou impetrar habeas corpus, vou formar uma ação penal autônoma para isso? Claro que não. Através da petição dos autos. Então por que eu vou impetrar um HC no primeiro grau? Só se não houver autos. Ah, como não vai haver autos? O delegado de polícia, ao ratificar o flagrante, ele tem que comunicar imediatamente à autoridade judiciária e encaminhar cópia, pelo menos, daqueles autos em até 24 horas, não é isso que está previsto no Código de Processo Penal? Então, se ele tem que comunicar imediatamente o flagrante, ele acabou de lavrar o auto de prisão em flagrante delito, ele vai mandar um comunicado para o juiz competente. Seja por malote, seja por e-mail, seja por telex, sinal de fumaça, fax, ele tem que comunicar à autoridade judiciária imediatamente. E ao comunicar, esse comunicado do flagrante já forma os autos. E nesses autos eu posso peticionar pedindo liberdade. Ou esperar a audiência de custódia. Mas em tempos de pandemia, principalmente, não está tendo audiência de custódia. É peticionar nos autos da prisão. É isso que a gente faz, não é? Ok. Mas já para pensar na hipótese do delegado não comunicar o flagrante? Pode parecer absurdo, mas isso acontece. Contei caso para vocês. Amigo meu promotor de justiça foi fazer uma fiscalização na furtos e roubos antes dela ser fechada para reforma ali na Ruberaba, em Belo Horizonte, sabe, pertinho do lado tem um Ministério Público. E um pouco mais para frente tem um Fórum Lafayette, ou para trás, dependendo do seu referencial. Tem um Fórum Lafayette, é ali, tô falando ali, não tô falando de São Pedro Pampam, não. Um promotor amigo meu foi fazer uma vistoria na carceragem da furtos e roubos. Chegou lá, encontrou um moço. Perguntou para ele: ô moço, você está preso por quê? É assim mesmo, essas incertas que você dá em delegacia. Não sei. Como você não sabe? Não sei por que eu fui preso, não. Seu delegado, vem cá, por que esse moço foi preso? O delegado deu para ele assim: sei não. Ele estava 9 meses preso na furtos e roubos. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha uma ocorrência policial. Muito menos comunicado ao juiz de que havia uma prisão. O moço estava preso, abandonado dentro de uma cela, ali na Ruberaba, em BH, Barro Preto. Olha, imagina o que acontece nesses grotões deste país. Imagina, lá no interiorzão do Tocantins. Ah, puxa vida. Então, se o delegado não comunica a prisão, você vai peticionar onde? Você não tem autos para poder peticionar. Então, o que você faz? Você forma os autos. Você forma os autos de que forma? Por meio de uma ação penal autônoma. Aí você impetra HC em primeiro grau. Essa é a única possibilidade. E diante de uma decisão no HC em primeiro grau, concedendo ou negando, cabe rese. Até na prática, eu impetraria outro habeas corpus no tribunal. Mas o habeas corpus está a favor daquele que foi preso. O Ministério Público teria que interpor recurso em sentido estrito. Ok? 11. Que conceder, negar, revogar a suspensão condicional da pena, o sursi. O sursi é concedido ou é negado, via de regra, na sentença penal condenatória. O juiz condena e, verificando a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 77, ele concede ou não o sursi. Ou ele nega, falando: olha, não são preenchidos os requisitos para o sursi, então afasta a aplicação do artigo 77, ou ele concede o sursi, estando presentes os requisitos do artigo 77. Se o juiz conceder ou negar sursi na sentença condenatória, qual é o recurso cabível? É rese? Não. É apelação criminal. 5931, a sentença condenatória. Lembra do 593, parágrafo 4º? Então cabe apelação criminal. Se o juiz não enfrentar o sursi na sentença penal condenatória, a decisão transitar em julgado, os autos são remetidos para o juiz da execução. Lá no juiz da execução pode ser requerida a concessão do sursi. Ah, mas o juiz da execução vai analisar o sursi? Vai, porque o juiz da sentença não o fez. O juiz da execução não pode passar por cima de uma decisão proferida pelo juiz da sentença. Ele não pode executar nada além daquilo que está decidido na sentença. Decidido. Se o juiz foi omisso
Promotor não viu. Advogado babava nele mesmo. A decisão transitou no julgado e não se tocou no assunto sursi. O que eu faço? Peticiono no juiz da execução. O juiz da execução vai decidir. Ou ele vai negar, ou ele vai conceder. Se o juiz da execução negar ou conceder sursi, qual que é o recurso cabível? Agravo. Está previsto no artigo 197 da LEP. Existe mais uma hipótese no inciso 11. Revogar a suspensão da pena. A revogação só é possível durante o cumprimento da suspensão da pena. Se eu já estou cumprindo a suspensão da pena e, consequentemente, descumprir condições impostas no sursi, é porque eu já estou em execução penal. Se eu já estou em execução penal, a revogação só pode ocorrer nos autos da execução. Qual recurso cabível? Agravo. Então, ou cabe apelação ou cabe agravo. Então, vocês vão fazer uma gentileza para mim. Vocês vão pegar esse inciso 11 e vão riscar do código de vocês. Ou cabe apelação para a hipótese de concessão ou negativa. Só cabe agravo para a hipótese de revogação. E pode caber agravo caso a concessão ou a negativa ocorra nos autos da execução da pena. Enfim, reze não cabe em hipótese alguma. Então, risquem o inciso 11. Ele foi tacitamente revogado pelo artigo 197 da LEP. Ok? Muito bem. Mesma coisa com o inciso 12. Já pode riscar de uma vez o inciso 12. Já que vocês estão aí com o lápis na mão, risquem o inciso 12. Conceder, negar ou revogar livramento condicional. As regras para a concessão do livramento condicional vêm previstas no artigo 83 do Código Penal. E é pressuposto para a concessão do livramento ou para a negativa de concessão de livramento condicional o cumprimento de parte da pena. 1/3, metade, 2/3. Mais de 1/3, mais da metade, mais de 2/3 os termos da redação do artigo 83. Se para conceder ou para negar é pressuposto o cumprimento de pena, é requisito o cumprimento de pena, essa decisão de concessão negativa só pode acontecer nos atos da execução. E óbvio que a revogação do livramento só pode acontecer nos autos da execução. Então, concessão negativa ou revogação de livramento sempre nos autos da execução. O que significa dizer que o inciso 12 foi para as cucuias. Ele foi revogado tacitamente pelo artigo 197 da nossa gloriosa Lei de Execução Penal. Ok? Muito bem. Vamos na toada. 13. Canular o processo da instrução criminal no todo em parte. Se eu estou revogando o processo da instrução criminal, é claro que eu estou no processo de conhecimento. Decisão que anula o processo de instrução, reze, aqui não há nenhuma dificuldade, qualquer que seja o procedimento. Aconteceu uma decisão anulando o processo, proferida pelo próprio juiz da causa, o recurso para a parte que se sentir prejudicada será o recurso em sentido estrito. Da mesma forma, no caso do 14, cabe reze mesmo, que incluir jurado na lista geral ou dela excluir. Lembra daquela lista geral de jurados? Que é formada a partir do recrutamento ou do alistamento voluntário das pessoas do povo, que deve ser formada até o dia 10 de outubro de cada ano, pode ser impugnada até o dia 10 de novembro, quando é publicada a lista definitiva. Se tiver algum ator, algum desocupado que fica acompanhando aquela lista de jurados e quiser discutir ou a inclusão ou a exclusão de alguém daquela lista, pode ser a própria parte interessada, né? Eu fui incluído ou fui excluído e quero recorrer. O recurso cabível é o reze. Eu nunca vi, viu, gente? 15. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. Vocês perceberam que o recurso de apelação ele é interposto no primeiro grau de jurisdição. Não falei isso para vocês ainda não. Ele é interposto contra decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau de jurisdição. Isso vocês já sabem. O que vocês vão descobrir é que ele é interposto no juízo recorrido. Não só ele, o reze também e o agravo em execução também. Então o juiz proferiu uma sentença penal absolutória ou condenatória, por exemplo, a parte interessada, a parte que houver sucumbido, irá interpor apelação em que autos? Nesses autos em que foi proferida a decisão, ainda em primeiro grau de jurisdição. Então eu direciono o meu recurso
a interposição do meu recurso ao juízo recorrido e ofereço as minhas razões ao tribunal ad quem, aquele que vai julgar o meu recurso. Mas o peticionamento, a interposição do recurso, acontece em primeiro grau. Aquele juízo de primeiro grau vai analisar alguns pressupostos de admissibilidade daquele recurso. Vai analisar se o recurso é próprio, então se ele é cabível, se o recurso é tempestivo, vai verificar o prazo de interposição e vai verificar, se for o caso, isso acontece nas ações penais privadas, porque nas ações penais públicas não há antecipação de custas para recurso, não há preparo para os recursos, só nas ações penais privadas. Se a ação penal for privada, se houve o necessário preparo, caso não seja também hipótese de assistência judiciária, de justiça gratuita. Então, tempestividade, propriedade e, no caso da ação penal privada, o preparo, o necessário preparo. Se um desses requisitos não estiver presente no caso concreto, o que o juiz faz? Ele nega seguimento à apelação criminal. Da decisão que negar seguimento à apelação criminal, cabe recurso em sentido estrito nos termos do artigo 15, no inciso 15 do artigo 581 do nosso Código Penal. Então, denegar apelação é negar seguimento ou por intempestividade ou por impropriedade do recurso. Julgar deserta a apelação é negar seguimento por falta do necessário preparo do pagamento das custas processuais necessárias para o processamento daquele recurso. Ressalto o que pode ocorrer tão somente na ação penal privada. Na ação penal pública, todas as custas são antecipadas pelo Estado e são cobradas do condenado depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se a sentença for absolutória ou extintiva da punibilidade, essas custas ficaram por nossa conta, por conta da sociedade. Ok? 16. Coordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. É engraçado, né? Você já deve ter visto a possibilidade de suspensão do processo cível enquanto não houver decisão daquela matéria, objeto daquele processo, em um outro processo, um processo criminal. Então eu posso suspender o andamento do processo civil porque a decisão desse processo civil depende de uma decisão no processo penal. E até que, para que haja uniformidade entre as decisões proferidas pelo judiciário, é de bom tom que se espere uma decisão aqui no civil. Eu entrei com uma ação de reparação de danos decorrentes do ilícito penal praticado pelo agente. Aí o que o juiz civil faz? Segura o processo civil até que haja decisão no processo penal. Isso é normal. Agora, o contrário também pode acontecer. Eu suspender o processo penal até que haja uma decisão, por exemplo, no processo civil? Pode. Quer um exemplo? Imagine que eu seja acusado de um crime de bigamia. Eu adoro o tipo penal da bigamia, não sei se vocês se recordam disso. Está lá no 235 do Código Penal. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Olhem a beleza desse tipo penal. Eu sou extremamente crítico, seja a lei penal, seja a lei processual penal do Brasil. Mas quando também eu tenho que elogiar, eu elogio. Neste caso do artigo 235, o nosso legislador foi perfeito. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Olha só, você contrai dívida, você contrai vírus, você contrai Covid, você contrai casamento. Não fiquem bravos para mim aqueles que são defensores dessa belíssima instituição que é o casamento. Mas qual que é a relevância da bigamia? Para mim, quem comete bigamia é inimputável. Porque você casar, separar e casar de novo, já demonstra que você tem um certo probleminha. Eu tive um amigo que casou, divorciou, e foi um divórcio sofrido, sabe que divórcio brigado? Brigaram por tudo, até por rolo de papel higiênico. Uma confusão. Divorciaram. Depois do divórcio, resolveram casar de novo. Os dois se apaixonaram novamente, resolveram casar. E o pior é que os caras de pau me convidaram para padrinho no primeiro casamento e me convidaram para padrinho no segundo. Eu falei, às vezes não pegam de novo, não. Não pegam mesmo. Esses são completamente doidos.
Agora, um cara que é casado, uma moça que é casada, e casa de novo, e casa de novo, e casa de novo, esta, na minha opinião, é inimputável. Mas se não for inimputável, imagine que essa pessoa esteja respondendo a um processo penal pelo crime de bigamia. Aí, ela atravessa, nos autos do processo penal, a informação de que está em tramitação uma ação civil para declarar nulo o primeiro casamento. Pô, se o primeiro casamento for declarado nulo, o segundo passa a ser válido. E, consequentemente, não há bigamia. Então, perceba, a decisão no processo penal ela depende de uma decisão prévia num processo civil. E aí, o que o juiz do processo penal faz diante dessa informação? Ele suspende o andamento do processo de conhecimento. Dessa decisão, quem se sentir prejudicado interpõe recurso em sentido estrito. Ok? 17. Risquem aí do código de vocês. Que decidir sobre unificação de penas. Unificação de penas é a competência do juiz da execução penal. É a primeira competência prevista no artigo 66 da LEP. Unificar penas só pode acontecer nos autos de execução. Então, risquem o 17. Ele foi tacitamente revogado pelo artigo 197 da LEP. 18. Que decidir o incidente de falsidade. Beleza. Desde que esse incidente de falsidade não ocorra nos autos de execução. Pode ocorrer. Imagine que o advogado do condenado junta aos autos da execução penal uma declaração do diretor da unidade prisional de dias trabalhados pelo preso para fins de conseguir remissão da pena. O juiz bate o olho daquele ali e fala, peraí, isso não está acontecendo dessa forma não. O diretor do estabelecimento me manda com assinatura eletrônica, que história é essa desse documento que apareceu aqui nesses autos? Manda para o Ministério Público requer a instauração de incidente de falsidade documental nos autos da execução da pena. Qualquer decisão que ocorra nesses autos desafiará agravo. Então, incidente de falsidade ocorreu no processo de conhecimento, reze. Ocorreu no processo de execução, agravo. Já estão craques nisso. 19. Que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Isso pode ocorrer? Pode. A pessoa desenvolveu uma doença mental durante a execução da pena. Não só discutir isso com vocês dentro de sala de aula. Se não discutir, basta lembrar de um exemplo que eu dei. Eu trabalho esse exemplo quando eu estudo o sistema vicariante com vocês, lá no Direito Penal 1. É matéria do Direito Penal 2, mas a gente dá uns pitacos quando a gente fala da inimputabilidade por doença mental. Imagine que condenado, consequentemente imputável, o cidadão começa a cumprir pena. E durante o cumprimento da pena, ele desenvolve doença mental. E vocês hão de convir que, considerando o atual estado do nosso sistema penitenciário, isso não é algo difícil de acontecer. Aí passa o carcereiro pela porta da cela, olha para dentro da cela e vê que o cidadão está com a cara enfiada dentro daquela latrina, aquele buraco que fica ali no chão da cela, comendo cocô dos colegas de cela. Aí ele fala, olha, tem um moço comendo cocô. Ele vai no diretor do estabelecimento. Senhor diretor, o preso da cela 9, o preso fulano de tal da cela 9, está comendo cocô da latrina. Fala, tem um problema, vamos comunicar ao juiz de execução. Senhor juiz de execução, tem um preso aqui na minha unidade prisional que está comendo cocô dos colegas de cela. O juiz de execução dá vista às partes, a defensoria faz um pedido de instauração de incidente de insanidade mental. O cara que está comendo cocô, provavelmente, ele não está batendo bem na cabeça. Provavelmente, não é certo não. Instaura-se incidente de insanidade mental nos autos da execução da pena. Por quê? Porque já transitou em julgado a decisão, também decretar medida de segurança depois de transitar em julgado. Depois de transitar em julgado, autos de execução. Vai para a perícia, volta da perícia. A perícia constata que ele está muito doido, não é pouco não, é muito doido. É por isso que está comendo cocô. O que o juiz faz? Ele vai trocar o sistema vicariante, a pena, por medida de segurança. Ele vai aplicar medida de segurança depois do início do cumprimento da pena. Se o Ministério Público, provavelmente o Ministério Público, rarissimamente a família fica inconformada com medida de segurança, mas provavelmente o Ministério Público, inconformado com essa decisão, terá à sua disposição o recurso de agravo. Por quê? Porque já estamos nos autos da execução da pena.
Então risquem o 19. O 19 foi tacitamente revogado pelo artigo 197 da Lei de Execução Penal. 20. Que impuser medida de segurança por transgressão de outro. Imagine que o juiz, na sentença que transitou em julgado, ao aplicar a medida de segurança, ele tenha fixado o tratamento ambulatorial, frequência à clínica psiquiátrica. Só que o doente mental insiste em não frequentar a clínica, ou a sua família insiste em não levá-lo para as sessões que estão marcadas. A clínica comunica ao juiz da execução, o juiz da execução manda internar, já que o tratamento ambulatorial não vai surtir efeito por ausência de frequência, não resta outra alternativa senão internar em estabelecimento adequado. O que o juiz faz? Transforma uma medida de segurança em outra. É a hipótese do artigo do inciso 20. Isso vai ocorrer nos autos da execução. A gente fala em execução penal, mas é claro que a medida de segurança não é pena, mas é nos autos da execução que isso acontece. O recurso cabível, neste caso, será o agravo em execução, previsto no artigo 197 da LEP. Então podem riscar o inciso 20, revogado tacitamente pelo 197 da LEP. Quem mantiver ou substituir medida de segurança nos casos do artigo 774. Nós chegamos até perto lá, quando nós estávamos trabalhando a hipótese de recurso. Isso aqui é aplicação de medida de segurança para hipóteses de fatos não criminosos. Essa hipótese, desde 1984, essas hipóteses de segurança desapareceram com o sistema adotado pelo Código. Então risquem o inciso 21, mas ele não foi revogado pelo 197, não. Ele foi revogado pela nova parte geral do Código Penal. Ele foi revogado pela Lei 7.209, de 1984, ao estabelecer o novo sistema de medida de segurança nos artigos 96 a 99 do nosso Código Penal. Ok? 22. Que revogar a medida de segurança. Ou 23. Que deixar de revogar a medida de segurança. Existe uma hipótese de revogação de medida de segurança. Quando se percebe que a medida de segurança foi aplicada a partir de elementos probatórios falsos. Falsa perícia. Uma pessoa não consegue enganar o perito, não. Você não consegue se passar por doido e obter um laudo de insanidade mental. Para que vocês tenham uma ideia, eu completo 25 anos de advocacia agora no final do ano. E 25 anos de intensa advocacia criminal. Sempre advocacia criminal. Desde meus 2 anos de estágio, desde 1994 que eu estou na advocacia criminal. Uma advocacia intensa durante muito tempo, diretamente para a polícia militar. Já passaram muitas, mas muitas perícias, eu perdi a conta de quantas perícias de insanidade mental passaram pelas minhas mãos. E até hoje, nesses 25 anos, eu me deparei com 3 laudos de insanidade mental. 3 laudos de inimputabilidade por doença mental. Só. Então não é simples. Assim, a pessoa ela está jogando aviãozinho de nota de 100 pela janela, ou atirando flecha em avião, então é inimputável. O fato da pessoa ter uma doença mental ou ter um desenvolvimento mental incompleto ou retardado não leva necessariamente à inimputabilidade, porque a inimputabilidade pressupõe a alienação, a incapacidade de compreender o caráter ilícito de suas condutas. Então é raríssimo eu me deparar com um laudo de inimputabilidade, nos termos do artigo 26 do Código Penal. Então você não engana, perito. Mas, dizia meu falecido vovô Batuta, pai do papai, vovô Batuta foi o homem de maior orelha que eu já conheci na minha vida. Aliás, foi aniversário dele dia 31, domingo. Seria aniversário dele, teria feito 111 anos se ele fosse vivo. A orelha do vovô Batuta era deste tamanho. O que significa dizer que meu presente é terrível, mas meu futuro é tenebroso. O Batuta dizia que todo homem tem seu preço. Uns são mais baratos, outros são mais caros. Então sabemos que há a possibilidade, lamentavelmente, de ocorrer corrupção nas estruturas públicas no Brasil. Então, se alguém corromper um perito, o laudo lançado por ele será falso. Ideologicamente falso. E se essa falsidade vier à tona depois da aplicação da medida de segurança,
essa medida de segurança deve ser revogada. É a única possibilidade de revogação ou não revogação. De toda forma, nós estamos falando de uma decisão proferida nos autos da execução da pena. Então, tanto o inciso 22 como o inciso 23 risquem tacitamente revogados pelo artigo 197 da Lei de Execução Penal. Ok? Quase acabando. Quase acabando, e eu vou cumprir a promessa de não me estender demais. Inciso 24. Que converter a multa em detenção ou prisão simples. Olha como o nosso legislador é cuidadoso. Ele inseriu em 2019 o 25, mas ele não se preocupou com o 24. Pergunto a vocês, profícuos estudiosos do nosso direito penal, há possibilidade de eu converter uma multa não paga em detenção ou prisão simples? Vamos imaginar que Tício tenha sido condenado a uma pena de prisão mais multa. O juiz aplicou a pena de multa. Intimou para pagar no prazo de 10 dias. Tício deu uma banana para o juiz e falou que não ia pagar. O juiz pode converter essa multa em mais tempo de prisão? Podia. Até um dia desse? Não. Até 1996. Em 1996, nós reformamos, o agora recentemente, novamente reformado, artigo 51 do Código Penal Brasileiro. Até 1996, multa não paga era transformada em prisão. Era até uma forma, na minha opinião, mais eficiente de se obrigar, compelir a pessoa a pagar a pena de multa. Em 96, veio uma mudança no artigo 91 que transformou a multa não paga em dívida de valor. E o que agora o pacote anticrime fez com o artigo 51? Ele passou para a competência do juiz da execução da pena a execução da multa não paga. Olha que bacana. Ao invés de ter que mandar para a Procuradoria do Estado, para a Procuradoria do Estado escrever na dívida ativa do Estado, depois entrar com uma ação cível para poder buscar essa multa, não. Agora o juiz da execução mesmo resolve esse problema. Mas isso não mudou a natureza da multa não paga. Ela é dívida de valor. Então, esse inciso 24, ele foi tacitamente revogado pela nova redação do artigo 51 do Código Penal de 1996. Eu não estou me lembrando aqui, e eu não estou com o código de papel para ter as referências. Se eu for aqui no artigo 51 do CP, deixa eu ver aqui, artigo 51 CP. Deixa eu ver se eu consigo achar qual foi a lei. Não sei se foi a 9714. Deixa eu ver aqui se eu consigo no site desse Jus Brasil aqui achar. Mas tem aqui, ó, tem aqui Planalto. Não, o Jus Brasil não me ajuda não. Deixa eu ir aqui no próprio site do Planalto para ver se tem a alteração legislativa. As alterações. Eita! Eu continuo no Jus Brasil. Cadê o Planalto aqui? O Planalto é aqui, ó. Aqui tem toda... que bacana, olha. Essa versão aqui do Planalto tem a redação de 1940 na parte geral do Código. Então, se você entra nessa versão do Planalto, a versão não compilada, né, a versão não atualizada, ela traz o texto antigo e traz o texto novo. É um bom instrumento de estudo, né, do nosso Código Penal. Vem cá, vem no artigo 51. O artigo 51, quando ele foi reformado, mas ali é a parte geral de 1940. O artigo 51 tinha uma outra redação, falava sobre a aplicação de penas em concurso. Aqui tem também, ó. O artigo 51 ele foi reformado. E olha qual era a redação da Lei 7.209, está aqui na tela. Olha. A multa converte-se em pena de detenção quando o condenado solvente deixa de pagá-la ou frustra a sua execução. E trazia o modo de conversão, tá vendo? Era o artigo 51. Aí veio a Lei 9.268, olha aqui no cursorzinho, 9.268 de 96. Ela trouxe uma nova redação para o artigo 51, que dizia o seguinte: transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida da Fazenda Pública.
Então a Lei 9268 de 96 tacitamente revogou o inciso 24 do artigo 51 do CPP. E agora o pacote anticrime mudou um pouquinho a redação. É importante até vocês atualizarem o quadro de vocês. Transitado em julgado da sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal. Mudou isso. É o juiz da execução penal que executa. E será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à atividade da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Dívida de valor vai piorar bens, os prazos prescricionais passam a ser o do Código Civil Brasileiro, mas o que mudou fundamentalmente com o pacote anticrime é que antes a competência era do juiz civil, agora a competência passou a ser do juiz da execução penal. Eu acho mais inteligente dessa forma atual. Mas o fato é, desde a 9268 de 96, está aqui, ó, 9268 de 96, que a multa não é mais convertida em pena de prisão. Então, tem pouquinho tempo, né, gente? Vocês podem perceber que o inciso 24 ele foi revogado. Então pode colocar aí o código de vocês revogado pela Lei 9268 de 96. E por fim, inovação eu sempre esqueço que eu não posso apertar o botão aqui na planilha do PowerPoint, no slide do PowerPoint. Inciso 25 foi incluída pela Lei 13964 de 2019, foi a mesma que alterou o artigo 51 do Código Penal, é o pacote anticrime. Trouxe essa novidade, que recusar a homologação a proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28A desta lei. O artigo 28A foi alterado, o artigo 28 foi alterado, foi inserido o 28A. O artigo 28A traz essa possibilidade de acordo de não persecução criminal, que antes estava prevista numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, como se a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público pudesse criar causas que extinguem punibilidade, e agora foi trazida para a lei corretamente, agora está previsto no artigo 28 da lei. Feito o acordo de não persecução criminal, realizado o acordo entre Ministério Público e investigado, se o juiz competente não homologar o acordo, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 51.25 desta lei. Ok? Essas são as hipóteses. Percebam que não são tantas, porque diversos incisos foram tacitamente ou parcialmente revogados. Lembre-se que há incisos que estão em vigor, mas que, se a decisão for proferida pelo juiz da execução penal, o recurso cabível passa a ser o recurso de agravo. Toda essa história, olha, o 197 revogou, 197 revogou, 197 revogou. Mas aí vem uma questão interessante que eu deixei aqui para vocês. O 197 da LEP traz essa regrinha que está aqui, das decisões proferidas pelo juiz da execução. Pelo juiz, nós estamos no autos da execução, caberá agravo sem efeito suspensivo. Nós vamos falar dos efeitos dos recursos. Ponto. A lei de execução penal não traz procedimento para esse agravo. A lei entrou em vigor e surgiu uma disputa na doutrina e na jurisprudência. Tanto doutrina como jurisprudência começaram a digladiar para saber, peraí, tudo bem, agora o recurso é de agravo, mas qual que vai ser o rito, o procedimento a ser utilizado nesse recurso de agravo? Duas correntes rapidamente se firmaram. Uma delas de que tem que seguir o recurso do agravo, lá do Código de Processo Civil. Na época, agravo de instrumento, era o agravo de instrumento a base para essa discussão doutrinária. Então tem que seguir o rito do recurso de agravo de instrumento do CPC. E outra parte da jurisprudência falou assim, não, nós temos um recurso parecido com esse recurso de agravo, que é o recurso em sentido estrito. Então deve-se seguir o rito do recurso em sentido estrito. Depois de toda essa incursão pelo artigo 51, de vocês riscarem diversos incisos do artigo 51 por causa do agravo em execução, pergunto a vocês, afinal de contas, qual foi a jurisprudência vencedora? Hoje é uníssono, hoje não há discussão mais. Qual deverá ser o procedimento? Qual deverá ser o rito a ser utilizado? O que vocês acham? É o do agravo do instrumento ou o do reze? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É o rito do reze.
Então, neste momento, vocês devem estar chegando até a minha 8ª geração futura, falando, ah, putz grila, por que eu tive que sair riscando todas essas hipóteses do artigo 581 se eu vou utilizar o 581? Opa! Você não irá interpor reze, você vai interpor agravo. Então, se no semestre que vem você for um desses animadíssimos candidatos no exame da ordem que vai fazer prova em direito e processo penal, se na peça que você tiver que elaborar for uma peça recursal e o recurso for de uma decisão proferida pelo juiz de execução, se você interpuser reze, você tirará 0 na questão e estará reprovado no exame de ordem. O recurso a ser interposto é o agravo. A partir da interposição do agravo, o procedimento que deverá ser observado é o procedimento do recurso em sentido estrito. Ok? E para que a nossa aula não fique extremamente extensa, o procedimento da apelação, o procedimento do reze e o procedimento do agravo, nós veremos na próxima aula. Já está aí na planilha de vocês. Pode observar que é o nosso próximo slide, mas esse próximo slide está tão bonitinho, né? Ficou lindo. Esse próximo slide eu trabalho com vocês na próxima aula. Combinado? Muito obrigado, tenha um bom dia, tenha um bom resto de semana e até a próxima aula, até a semana que vem. Se Deus quiser. Um beijo, gente. Até lá.